hoje é tempo. Coloca assim, hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo para pregarmos. Hoje é o tempo para abrirmos a palavra de Deus para as outras pessoas. Então eu acredito que todo aquele que é pastor, que é pregador, tem o objetivo de salvar almas para Cristo. Levar as pessoas a conhecerem a realidade do reino de Deus. Assim como teve na sua vida, poder levar para outras pessoas também. Poder crescer em seu ministério, poder ver a igreja reavivada, a igreja fervorosa. Né? Então eu queria perguntar aqui, quem aqui já é pregador, quem é pastor, né? Quem é pastor naturalmente já prega, né? Mas tem alguém aí que ainda não é pastor, mas que prega, ou que tem o desejo de ser um pregador, ou tem um chamado para ser pastor? Então me conta um pouquinho aqui. Enquanto vocês vão comentando, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Porque talvez você esteja perguntando, mas quem é o Alisson? Eu sou natural do Distrito Federal. Inclusive, hoje eu moro no Paraná, né? Atualmente moro no Paraná, mas hoje, especificamente, eu estou em Brasília, no Distrito Federal, na casa do meu tio. Então é sempre bom a gente retornar à nossa terra natal, né? E eu desde pequeno aqui, né? Aqui no Distrito Federal, eu conheci a palavra de Deus bem novo. Então eu tinha 9 anos quando eu comecei a frequentar uma igreja, quando eu comecei a ouvir as coisas de Deus, né, na igreja. E eu sou de uma realidade, eu venho de uma família, uma estrutura familiar que não proporciona muita estrutura, sabe? Então, quando eu vejo muitas pessoas que estiveram na mesma realidade que eu na minha infância, né? Eu percebo que muitas acabaram indo para um caminho que não é um caminho muito feliz. Muitos morreram cedo, morreram jovem. A maioria dos meus colegas ali do meu bairro ali, que estudavam junto comigo, foram presos. Uns estão envolvidos com vícios e crime, entre outras coisas. E quando eu olho para trás, eu lembro o quão foi importante conhecer a palavra de Deus. Igual o Rafael mencionou, né, que só Deus sabe de onde que ele nos tirou. Eu não cheguei a ter dizer assim, nossa, eu cheguei no fundo do poço no sentido da questão social. Eu já cheguei em crise existencial, né? E que, inclusive, eu só consegui passar por esse período graças à palavra de Deus. Mas lá no início, o que me deu essa estrutura, a estrutura que às vezes eu não tinha familiar, não como meus familiares, até porque eu cresci só com minha mãe, então eu ficava em casa sozinho, enquanto minha mãe estava trabalhando para poder manter a casa e tudo mais. Então, qual foi o meu guia para eu poder viver, para eu poder crescer, para eu poder me desenvolver e para eu tomar minhas decisões? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Apesar de todo o conselho, orientação e educação que minha mãe deu, muita coisa, existe muita lacuna que eu só preenchi com a palavra de Deus. Então, além de todas as outras coisas que a gente aprende com a Bíblia, eu ainda tive um guia também para minha vida e tudo mais. E graças a isso, hoje eu não estou numa realidade a qual eu me arrependeria. E por causa disso, eu entendo que muitas pessoas estão precisando ouvir da palavra de Deus. Porque quando nós estamos pregando, nós temos um grande privilégio, uma grande oportunidade. Imagina quantas igrejas estão abertas todos os dias. Quantos cultos, quantas vezes a Bíblia é aberta num púlpito e quantas vezes nós encontramos pessoas que estão dispostas a ouvir da palavra de Deus todos os dias. E é isso que torna a pregação uma coisa singular. Porque cada pregação é uma oportunidade de levar a palavra de Deus para as pessoas. E é o que as pessoas mais precisam hoje em dia. Se você acha que hoje é tempo de focarmos na pregação da palavra de Deus, escreve aqui. Então coloca aí. Escreve assim, ó. Hoje é tempo. Coloca assim, hoje é o tempo.
Hoje é o tempo. Hoje é o tempo para pregarmos. Hoje é o tempo para abrirmos a palavra de Deus para as outras pessoas. Então escreve aí no comentário. Hoje é tempo. E apesar que eu não sou pastor, certo? Então eu não vou falar aqui com os pastores sobre outras tarefas pastorais e ministeriais, ok? Então eu não vou falar do ministério pastoral como um todo, mas eu vou falar de um aspecto específico, que é sobre o ensino da palavra de Deus, certo? Então, porque alguém poderia olhar e falar, mas você nem é pastor, então. Eu sou um teólogo e professor. Então, a minha vocação, o dom que Deus me deu é de ensinar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a importância de nós pregarmos, porque isso é parte do ministério pastoral. Isso deveria ser o principal, né? Tem até uma brincadeira que um professor meu de teologia, ele falava, o professor Valdecir Lima, nós tínhamos uma matéria, né, no primeiro ano, primeiro semestre, que era formação espiritual. Ele falava assim, olha, porque, né, quem vai fazer teologia a maioria é para ser pastor, e ele falava assim, olha, todo pastor tem que ser um pastor PVT, que é o pastor que prega, que visita e que treina a igreja, né, os líderes. Então, o primeiro ele já falava, o pastor ele tem que pregar. Ele tem que ter, porque cada pastor ele vai ter um pouquinho de cada coisa, né? Mas uma coisa que não pode faltar no pastor é pregar. Ele tem que visitar, ele tem que treinar, mas ele não pode deixar de pregar, né? Então, o objetivo é que nós entendemos a importância e relevância da pregação, mas não qualquer pregação. E aqui que é interessante. Não pode ser qualquer pregação. A gente não pode pregar qualquer coisa. Porque nós vivemos uma época onde as pessoas hoje, elas, por falta do conhecimento bíblico, ou talvez por achar que a Bíblia não é o suficiente, a pessoa ela tenta pregar outras coisas. Então a pessoa ela começa a pregar às vezes uns sermões motivacionais, dar palestras motivacionais da igreja e tudo mais. Enquanto que a função da pregação é a palavra de Deus ser ensinada. Entende? Então, não estou criticando aqui quem tem a tarefa, ou a profissão, ou aí a vocação para motivar as pessoas, incentivar e tudo mais, em outros aspectos, né, a ter sucesso na vida, enfim, em outras coisas. Mas eu estou dizendo que púlpito não é lugar para poder a pessoa ela ficar fazendo palestras motivacionais. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, certo? Então, sem mais demoras, eu já vou mostrar aqui um exemplo de quão poderoso ou quão poderosa é uma pregação bíblica. Uma pregação em que a gente tem o conteúdo bíblico aprofundado para as pessoas. Então eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia aí agora, aonde você está, pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Samuel. Nós teremos uma mini pregação. E essa mini pregação aqui, eu vou tirar lições muito especiais para vocês. A gente vai aprender muita coisa interessante no texto bíblico. A gente vai se aprofundar no texto de 1 Samuel, sobre o chamado de Samuel. E aqui nós já vamos entender, vamos ter um exemplo de como pregarmos, né? Ou de quão importante é pregar a Bíblia de uma forma profunda. Então vamos lá. Você pega a tua Bíblia aí e abre em 1 Samuel, no capítulo 1. Diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Olha que interessante, então vamos lá. Aqui é a introdução do livro de 1 Samuel. Mas aqui em 1 Samuel, a gente já tem todo um contexto que a gente precisa entender para a gente entender o livro de uma forma mais profunda. O exemplo é entendermos em que contexto histórico, em que momento da história do povo de Israel, essa história do livro de Samuel se encontra. Na Bíblia em português, nas nossas versões em português, nós temos aqui, antes de 1 Samuel, o livro de Ruth, né?
que também é de um período próximo ali de Samuel. Mas, se nós pegarmos e olharmos a Bíblia hebraica, certo? Ou seja, a sequência da Bíblia do Antigo Testamento que Jesus tinha na época, né? E que os apóstolos tiveram também, ele é a sequência que nós temos a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento em hebraico. E o que nós vamos perceber? Nós vamos ver que o livro de 1 Samuel, ele está depois de Juízes. Então nós terminamos Juízes e começamos a ler 1 Samuel. Olha que interessante. Então vamos agora para o livro de Juízes, no último verso, e vamos ver o que o texto nos diz. Então olha só, que para a gente entender agora 1 Samuel, a gente tem que voltar para Juízes. Então lá no verso 25 do último capítulo de Juízes. Então Juízes, no capítulo 21, no verso 25 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Olha que curioso. Então quando você estuda a história de Juízes, e o autor de 1 Samuel, quando ele escreveu, ele já subentendia o que? Olha, a pessoa já conhece, né, a história do juiz, ele já conhece o que aconteceu nesse período, ele entende isso. Ele fica subentendido que isso já tinha, né, acontecido, já tem esse conhecimento, né? Travou um pouco. Ele já tinha esse conhecimento da história do juiz. Então o que aconteceu no livro de Juízes? O povo de Israel estava totalmente apóstata. Deus levantava um juiz que trazia o povo de volta, né? Se reconciliava com Deus, renovava a aliança com Deus. E aí depois o povo prosperava. E aí eles se apostatavam de novo. E aí Deus levantava um juiz, trazia ele de volta. E era sempre assim. Só que a gente ia percebendo que cada vez ia ficando pior. E o povo de Israel estava num contexto, numa condição espiritual terrível. Ao ponto de, no final, os últimos momentos do livro de Juízes, nós encontramos ali o povo da tribo de Benjamim abusando da mulher de um levita, né? Abusando dela sexualmente e ainda matando ela no final. E o levita, ele fica tão revoltado que ele pega e reparte ela em 12 partes e manda para as 12 tribos, um pedaço para cada tribo. É interessante que os judeus, né, do antigo Israel, eles expressavam as emoções de uma forma muito forte, né? Então, quando a revolta dele foi tão grande que ele repartiu, né, como uma forma de expressar a revolta dele pelo que aconteceu. Quando eles estavam profundamente tristes ou arrependidos, né, eles ficavam sem as roupas de cima e se vestiam com saco, com pó, com cinza, para lembrar que eles não eram nada, não é? Então, deixa eu só ver aqui que alguma coisa apareceu pra mim. Não sei o que foi. Tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que alguma coisa apareceu na tela aqui pra mim, eu não sei o que é. Mas vamos lá. Se tiver alguma coisa travando, alguma coisa, vocês me avisam aí, tá? Coloquei no comentário. Então, o povo de Israel... ok, obrigado, Fabinho. O povo de Israel estava numa condição terrível. A condição espiritual do povo de Israel estava terrível nessa época. E tem dois elementos que é interessante. Não é ainda relacionado aqui ao chamado de Samuel, mas que é interessante, se você quiser estudar o livro de Samuel, você vai ver que no final do livro de Juízes nós temos duas tribos ali envolvidas, que é Benjamim e Levi, as tribos de Benjamim e Levi. Então os benjamitas e os levitas. A gente vai perceber que esses dois grupos aqui a gente vai perceber em 1 Samuel também. A gente vai ver os levitas, que no caso são sacerdotes, né, também, aqueles que serviam no templo. A gente tem o caso de Eli, os filhos dele, né, então esse problema em relação aos levitas, e também com o benjamita, que é Saul. Saul, ele foi pedido para o povo como rei,
O povo pede um rei, e Saul é esse rei do povo, e ele era de Benjamim, que era as duas tribos que tiveram complicações ali, os dois povos tiveram complicações no final do livro de Juízes. Então, olha que interessante, essas nuances que vai colocando. E não tinha rei ainda não tinha rei também. E esse é o contexto que a gente entra aqui em 1 Samuel. Então ele já vai nos colocando, nos direcionando, né? Depois o texto, aí voltando pro texto, ele diz assim, olha, tinha ele, Eucana, né? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Então aqui é interessante que o texto ele fala que uma mulher não tinha filhos. E depois você olha no verso 6, diz lá que Deus lhe havia cerrado a madre. Ou seja, a pessoa era estéril. Agora, quem está lendo 1 Samuel já leu lá, por exemplo, se você seguiu, né, a Bíblia de Gênesis em diante, você já leu o livro de Gênesis. Você já conhece a história dos patriarcas e das matriarcas. E eu não sei se você já reparou, mas toda matriarca, toda esposa de um patriarca era estéril. Abraão, Sara era estéril. Isaac, Rebeca era estéril. Jacó, Raquel e Lia eram estéreis. Então isso aqui é interessante. Porque Lia também, né, ela é uma matriarca, ela é uma esposa também do patriarca. E ela também era estéril. Geralmente a gente não repara isso, a gente acha que era só Raquel, né, mas Lia também era estéril. E aqui, bem semelhante a Lia, Deus também abençoa Ana. Pelo motivo dela ser, como que eu posso dizer? Ela ser provocada, ela ser maltratada por não ter filhos, né? No caso lá de Lia, é dito que Jacó amava Raquel mais do que a Lia. E ela se sentia oprimida por conta disso, né? E ela sofria muito por isso. E aí lá o texto diz que Deus a fez conceber, Deus abriu a madre dela, né? Aqui fala que tinha cerrado, então lá Deus ele abriu a madre dela. Ele deu para ela novamente a capacidade de ter filhos, como uma bênção para ela, pelo fato dela estar em opressão, ela ser oprimida e tudo mais. E aqui é o que acontece com Ana. Então Ana, a gente conhece a história, que Penina oprimia, ela provocava, ela irritava ela por conta de ela não poder ter filhos. E agora Deus ele vem por causa da opressão dela. E ela ora a Deus, sabe? Com fervor, com contrição. Ela clama a Deus. Aqui no verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então observa quando ela fala essa amargura de alma, então não é uma questão que ela só estava triste, mas é uma questão que ela estava angustiada mesmo, entende? Então ela tinha uma preocupação que, na verdade, ela ia além do que simplesmente o fato dela não ter filhos. E naquela época, falando um pouquinho da questão do contexto cultural, naquela época, não ter filhos tinha um problema social, porque quem cuidava das questões do pai, né, da herança do pai, caso o pai morresse, era o filho. Então tinha esse fator social, né? O filho dava sequência, né, para a família, o legado e tudo mais. E também dentro da mentalidade do povo judeu, do antigo israelita, quem não tinha filho era amaldiçoado. Por quê? Porque quando você vai em Gênesis 1:28, Deus ele abençoa Adão e Eva para que eles sejam fecundos, que eles multiplicam, que enchem a terra. Então, ter filhos era uma bênção. E quem não pode ter seria uma maldição. Então, essa era a mentalidade que eles tinham na época. Então imagina como que Ana não estava sofrendo. Mas observe que tem mais aqui. A condição do povo de Israel estava terrível. Não era uma condição boa. Então quando ela ora, ela faz um voto para Deus. Então olha que interessante, porque às vezes a gente pensa que a motivação de Ana a orar era egoísta. Ela era egoísta ao pedir um filho, porque ela estava sofrendo. Mas olha o texto, o verso 11 diz assim, ó, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ou seja, ela estava aflita. Isso, ela reconhece, falando, Senhor, é pela tua graça, pela tua misericórdia, não que eu mereça, mas caso o Senhor ache graça, mercê de mim, e te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão,
ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aqui quando você vai para número 6, verso 5, perdão, Gênesis 6, verso 5, nós entendemos que ela faz o voto de Nazireu, né? Então, nesse momento, ela diz o seguinte, eu vou entregar o meu filho para você. Então observa que ela não queria um filho para ela, ela queria um filho para o Senhor. Então tinha a questão da aflição, da angústia, o fato de não ter filhos e tudo mais, sim, mas ela entendia que tinha algo mais, algo além que o filho dela poderia proporcionar, e ela queria entregar o filho para o Senhor. E aí segue a história. Vocês conhecem Eli, ele chega e olha para ela e fala, olha, você está embriagada, não faça isso, né? É interessante que fala que ele observa ela, né? E a teve por embriagada, mas ela não estava. A gente vai percebendo que existe meio que subliminarmente mostrando que Eli não é uma figura que consegue enxergar muito bem as coisas. Então, ele olha a Ana e não reconhece o que realmente está acontecendo. Ele não consegue enxergar que os filhos dele estão fazendo o que é errado, ele precisa ouvir de outros. Depois ele perde a visão, né? Começa a escurecer e tudo mais. Então é bem interessante essa forma que vai colocando aqui sobre a história de Eli. Então, esses elementos, né, que fica ali às vezes no texto escondido. E então é dito que Deus se lembrou dela, né? Agora é interessante que por que Deus lembrou dela? Teve a busca dela, certo? Teve toda essa dedicação dela e tudo mais. Agora, tanto no verso 10 como no verso... É interessante o verso 15, que fala, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então ela confia em Deus. Então ela não está chorando as pitangas, não sei essa expressão, quem conhece. Mas ela está aqui confiando e entregando a Deus os problemas, a aflição dela, porque ela confia em Deus. Isso é interessante. Isso que é muito interessante. E aí, olha o que vem o verso do capítulo 2. Ele diz assim, olha, o cântico de Ana, né, no capítulo 2. E ali depois Deus ele concede, né? Então Deus concede o filho, ela tem um filho. E depois a gente percebe que além dela ter tido o filho, ela entrega o filho para Deus e ela ainda tem mais filhos, né? Então ela não só teve Samuel, mas lá no capítulo 2, verso 21, fala assim, ó, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então ela não teve só Samuel, ela teve outros. Porque como ela confiou e ela pediu algo para Deus para abençoar os outros, ela foi abençoada com outros filhos também. Então isso que é interessante, quando a gente pede algo para Deus, mas não que seja um fim para nós, mas a gente pede porque a gente quer abençoar os outros, Deus ele nos dá muito mais do que a gente pede, né? E existem 2 partes desse cântico que eu quero destacar aqui. A primeira parte é que ela diz assim, olha, eu me alegro na tua salvação. Então olha só, ela ora e falou, meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então olha a transformação que aconteceu na vida dela, de uma pessoa amargurada, de uma pessoa que estava aflita, para uma pessoa agora que estava alegre, que regozijava no Senhor. E essa transformação ela acontece quando Deus transforma a vida da pessoa. Uma vida de tristeza, de amargura, de aflição, para uma vida de alegria, de regozijo. Regozijo, quase que eu falei. Palavra difícil, né? Não é tão difícil, só confunde. E aqui é o que eu vejo nosso propósito na pregação. Porque quando a gente prega, a gente está falando da palavra de Deus que é poderosa. Imagina, a palavra de Deus é a mesma que criou os céus e a terra. É a mesma que se tornou carne e fez os milagres aqui na terra. Tudo isso é a palavra de Deus. Seja a palavra de Deus falada, seja a palavra de Deus encarnada em Cristo, seja a palavra de Deus escrita. Todas têm o mesmo poder, porque é a palavra de Deus.
E esse é o nosso propósito com a pregação. É poder espalhar essa palavra que é tão poderosa. E as pessoas poderem se alegrar na salvação do nosso Deus. Depois, no final desse canto, ela diz assim, ó, o Senhor da terra dá força ao seu rei e exuda o poder do seu ungido. Mas até aqui não tinha rei ainda também. Então Ana, de certa forma, ela começa a profetizar a respeito do que ia acontecer no povo. Até porque Samuel, o filho dela, é quem ungiria os reis. Então ele que unge Saul e quem unge Davi. Ela acaba profetizando. Na Bíblia, profetizar, ele vai além do que simplesmente falar a respeito do futuro. Mas na Bíblia, a ideia principal de profeta, quando você pega a palavra Navi, do hebraico, é ser porta-voz de Deus. A gente encontra Arão sendo o profeta de Moisés. Então, Deus fala, olha, você será por Deus, porque Moisés representaria Deus. Mas ele não ia falar, porque ele já tinha muito tempo que vivia longe do Egito, então ele já estava com uma certa dificuldade na questão da língua. E aí ele fala, então você vai ter Arão por profeta, e a palavra Navi. Arão nunca teve uma revelação ou uma visão do futuro. Não, o simples fato de ser porta-voz, de ser boca para transmitir, torna ele profeta. Então, nós também podemos ser profetas. Nós podemos ser profetas todas as vezes que nós somos porta-voz de Deus. Todas as vezes que nós estamos proclamando e levando a mensagem de Deus, a gente está sendo profeta. Não profeta no sentido de ter visão, que esse seria na Bíblia vidente. Só que hoje vidente tem uma conotação diferente, né? Mas aquele que tem visões, ele é uma palavra diferente que é usada na Bíblia para aquele que é porta-voz de Deus. E aí depois o texto ele vem falar sobre os filhos de Eli. E o verso 12, capítulo 2, verso 12, ele diz assim, ó, eram porém os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Agora, aqui essa palavra importavam, ele tem uma certa... Ele perdeu um pouquinho do significado original quando foi traduzido, porque aqui a palavra é yadá do hebraico. E a palavra yadá, ela envolve o conhecimento de experiência. Então, é não conhecer por experiência. Então, por exemplo, eu conversei com muitas pessoas, alguns dias atrás, que eram pessoas que tinham interesse em poder conhecer sobre uma mentoria que eu tenho. E muitas dessas pessoas eu sei hoje o nome, eu conheço um pouquinho da história que eu ouvi, eu conversei com cada uma dessas pessoas, mas eu não posso dizer que eu conheço ela por ter contato. Diferente das pessoas que estão fazendo parte da minha mentoria. Meus alunos, né? Meus alunos, eu posso dizer que eu conheço eles, porque agora eu já tenho mais contato, tenho mais proximidade, a gente já teve vários encontros juntos, então eu acabo conhecendo sobre eles, eles conhecendo mais sobre mim. Então a gente pode dizer assim, agora eu conheço os alunos, eu conheço o Alisson, né? Então é diferente essa ideia de conhecer da ideia de simplesmente saber e conhecer. E a palavra que é usada aqui é esse conhecimento experiencial. É o mesmo que é usada lá em Gênesis capítulo 4, quando fala que Adão conheceu Eva e teve Caim. Que forma que ele conheceu? Teve relacionamento sexual, então envolveu uma experiência. E é aqui que fala que eles não conheciam o Senhor. Não é que eles nunca ouviram falar, mas eles não tinham experiência, não tinham proximidade com Deus. E aí aparece um contraste, porque aí tá falando da história dos filhos de Eli, depois fala de Samuel e volta a falar dos filhos de Eli. Então Samuel é como se fosse o contraste dos filhos. E aí o verso 18 fala sobre eles. E diz assim, ó, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal. Sua mãe fazia túnica pequena, de ano em ano ele trazia quando seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa, e aqui diz que Deus abençoou Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E aí o verso fala, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que interessante. Isso que eu acho muito forte, porque faz um destaque entre os filhos de Eli
e entre Samuel. Mas qual que é o diferencial que ele tem? Bom, primeiro a gente tem que observar que geralmente a gente pensa assim, nossa, Samuel, né, era um filho que fazia tudo certo. Mas o que era ensinado para Samuel não estava totalmente correto, tudo que foi ensinado para ele, ou tudo que faziam em relação a ele. Por exemplo, os filhos de Eli, a gente já sabe, fazia tudo errado, né? Então eles comiam a carne dos ofertas que eram feitas, eles não podiam. E eles tinham relação com as mulheres e tudo mais. Então, várias coisas que eles não podiam fazer, eles estavam fazendo de errado no templo. Só que Samuel também ele fazia algumas coisas que não podia fazer. Uma delas era ministrar o templo enquanto ele ainda era menino. Então, ele faz questão de falar, olha, Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal. Então ele estava vestido com uma túnica de sacerdote, que ele não podia, porque ele não era sacerdote, e ele ministrava perante o Senhor quando era menino. Então, quando era criança, você não podia também ter participação no templo. Tinha uma certa idade para você poder participar disso. Eu também não podia. E lá, quando você vai para o capítulo 3, verso 7, que é quando Deus começa a falar com Samuel, diz o texto assim, ó: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então observa que o texto usa a mesma palavra, Yadá. Ou seja, Samuel ainda não conhecia Deus de experiência. Ele não conhecia. Mas, qual era o diferencial de Samuel? Qual era a diferença de Samuel? E o texto fala que Samuel crescia diante do Senhor. E agora a gente vai chegar especificamente no chamado da história. Qual que é a história? Vocês conhecem. Então ele já estava, né, quase cego. Ele foi deitar. E aí Samuel, ele estava deitado, né? Ele foi deitar lá no templo, lá perto da arca. Ele não podia fazer isso também. Enquanto ele estava lá, ele escuta uma voz: Samuel. Que no caso, no texto original, né? Ele diz assim: o Senhor chamou a Samuel. Só a repetição do nome dele não acontece aqui no original. Então, ele respondeu: eis-me aqui. E aí ele saiu correndo. Olha que interessante, né? Olha a maneira que coloca o texto. Ele saiu correndo lá e falou: olha, você me chamou? Não, eu chamei. Aí ele volta. Aí o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. Então olha só, que fala que ele se levantou e foi a Eli. Aqui não fala que ele foi correndo. E aí, então ele diz que era o Senhor que chamava. Então observa que ele fica assim, opa. Então, alguma coisa está. Ah, e na verdade eu pulei, né? Que ele fala e foi, e aí ele faz minha aqui, depois chamar, ele diz: não te chamei, filho, volta deitar. Aí Samuel de novo. Aí ele vai novamente, né? Tornou a chamar pela terceira vez, ele chamou e foi ali. E aí que na terceira vez ele entendeu, né? Agora que, imagina, ele demorou 3 vezes para poder entender. E ele fala: olha, se alguém te chamar, você fala Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi pro seu lugar e deitou de novo. E aí novamente, e agora que é interessante, aqui no original ele repete. Aí que Deus chama: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O que é interessante aqui é a questão do ouvir. O nome de Samuel no hebraico é Shamuel. Shamuel vem do verbo chamar, que significa ouvir, e El, Deus. Então, Deus que ouve. Esse é o significado de Samuel. Deus que ouve. Mas Daniel, tô pensando lá na frente. Mas Samuel ouve. Samuel é quem ouve Deus chamar. Então tem esse jogo de palavras, né? Deus ouve. Né? Que com certeza a Ana fez colocou esse nome porque Deus ouviu o clamor e a oração dela. Mas aqui na história quem ouve é Samuel. E qual que é o diferencial de Samuel, que ainda fazia um monte de coisa errada, e dos filhos de Eli? É que Samuel não sabia. Ninguém orientou ele, porque ele não tinha um conhecimento mais profundo de Deus. Mas ele era alguém disposto, ele é alguém que queria servir. Ele fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou atento, eu estou aberto, eu estou sensível à tua voz.
E os filhos de Eli não. Eles não queriam servir. Eles queriam fazer aquilo que era voltado para ele, né? Aqui é uma coisa interessante. Antes de a gente finalizar aqui, é fazer uma análise sobre a questão dos filhos aqui. Eli, Ana, observa que eles não estavam dando bons exemplos, uma boa educação para os filhos, porque apesar de tudo isso, ela fazia uma coisa que não era certa. Ela estava dando todos os anos de sacerdote para ele, ele não podia. Ele ministrava um tempo, não podia. Eli estava permitindo coisas que não podia fazer. Os filhos de Eli faziam um monte de coisa que não podia, então Eli não foi um bom pai. E ele era um líder religioso. Quando a gente vai mais pra frente, a gente vai ver que Samuel também, que agora era um líder, chamado de profeta, ele também não tem filhos que tiveram um bom legado, né, que levaram um bom legado. Filhos obedientes e tementes a Deus. Ele teve problema com os filhos também, Samuel. E Samuel também era um líder religioso, um profeta. E aí depois a gente tem Davi. Davi que foi um rei em Israel. Fez coisas extraordinárias e tudo. Mas ele não foi um bom exemplo de pai. Ele não foi um bom pai. E os filhos não foram bons filhos. Então imagina, um sacerdote, um profeta e um rei que tiveram filhos que não deram bom testemunho, ou filhos que não eram obedientes e tementes a Deus. E eram pessoas que eram líderes no povo de Israel, do povo de Deus. E aí o pior de tudo é que Saul, que não foi um bom rei, mas ele foi um bom pai. E os filhos dele foram ótimos filhos, né? Você pega Jonatas, olha quem foi Jonatas. Corajoso, temente a Deus, né? E a filha dele também, né? Que se preocupava com as coisas de Deus. Então, enquanto um que não foi uma boa pessoa, ele foi um bom pai. Mas outros que, até Samuel, que foi um bom profeta, Davi, que foi um grande rei, apesar dos erros, porque errar todo mundo erra, né? Mas eles falharam com os filhos. E aqui eu queria chamar a atenção em relação a você que é um líder espiritual. Você que é um pastor, pastora, você que tem um cargo de liderança, um ministério na sua igreja. Muitas vezes a gente acaba dedicando as coisas de Deus, a gente falha em uma missão que a gente tem. A missão que é pregar para os filhos. A primeira pessoa que a gente tem que pregar é para a família. E se você é pai, você tem uma grande responsabilidade com os seus filhos. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Que é muito interessante, ó. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. O texto diz assim, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te ou levantar-te. Então observa que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela tem que ser dado constantemente, tem que ser passado constantemente aos filhos. Isso é uma responsabilidade que os pais têm. E você, às vezes, como líder religioso, pode pensar assim: eu estou protegido disso, né? O fato de eu servir a Deus me protege de acontecer as coisas com minha família. Não é assim, certo? Nós cuidamos dos interesses de Deus e cuidamos dos nossos, né? Porque os nossos interesses passam a ser os interesses de Deus. Então uma coisa leva com a outra. E um dos interesses de Deus é que nós preguemos também, ou que sejamos responsáveis em ensinar a palavra de Deus para a família também. Não adianta você ensinar para fora, você vai ensinar para de casa. As duas coisas têm que acontecer. Uma não elimina a outra. E depois, a gente olha ali no capítulo, final do capítulo 3, verso 19, fala: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha que interessante, gente. Olha que poderoso isso aqui. A partir de agora que Samuel passou a conhecer a Deus,
ele passou a se relacionar, ele passou a ouvir. Então, todas as palavras de Deus, o texto fala, ele não deixou cair nenhuma palavra em terra. Então, tudo que Deus ensina, tudo que ele aprendia de Deus, tudo que Deus falava para ele anunciava, ele pregava para as outras pessoas. E esse aqui é o chamado, o apelo que eu quero fazer para você, que tem um chamado para pregar, você que é pastor, que é pastora, que é pregador. Seja como Samuel, no sentido de não deixar nenhuma palavra cair em terra. Mas é palavra de Deus, não a nossa, não o que a gente quer pregar, mas o que a palavra de Deus está escrito. E buscar esse constante crescimento, como Samuel, esse amadurecimento, né, nossa proximidade, nosso relacionamento com Deus, principalmente através da sua palavra. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente conhece a Deus. E esse é um apelo que eu faço para você. É isso, gente. Olha só. Olha quanta coisa que a gente aprendeu de Samuel de uma forma profunda. E olha como que isso nos ajuda a gente a entender melhor a nossa realidade, as nossas necessidades. Isso nos incentiva e nos motiva a querermos ser pessoas melhores, a querermos aprender mais sobre a palavra de Deus, a podermos ensinar para os outros, incentivar os outros a querer aprender mais da palavra de Deus e mudar a vida deles e quererem buscarem essa transformação. Se observar aqui foi um exemplo, foi uma pregação que eu fiz para vocês. Então eu permiti Deus me usar agora para falar para vocês através das palavras da Bíblia, né? E vocês viram agora de forma prática a importância que tem na pregação. E vamos aqui, eu acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Samuel estava no tempo de aprender e os filhos estavam no tempo de pôr prática o que tinham aprendido, certo? Na verdade, assim, ó, na Bíblia, o conhecimento ele só existe quando a gente põe em prática. Esse é o ponto. Então, não é que Samuel estava em tempo de aprender, no sentido de que ele só ia aprender e não precisava fazer nada. Porque se a gente fala, olha, ele estava no tempo de aprender e outro tempo de pôr em prática. Não, Samuel tinha que pôr em prática o que ele aprendia. O ponto é que ele não aprendeu, entendeu? Na Bíblia, a Bíblia exige que a gente aprenda e já pratique. Não adianta a gente aprender, na verdade a gente não aprende se a gente não pratica. A gente pode até entender, é uma coisa, a receber a informação. Agora a gente conhece mesmo, a gente aprende mesmo, é quando a gente põe em prática. Então o conhecimento do texto bíblico não acontece quando eu entendo, mas quando eu vivo. Essa é uma coisa bem importante. Bom, só aqui vocês já perceberam o quão importante é a palavra de Deus, certo? Aqui foi um exemplo prático de quão importante é. E eu vou destacar mais alguns aspectos aqui da importância que é nós pregarmos, o valor que tem a pregação. Então, se nós formos ali para Romanos, então se você está com a tua Bíblia aí, abre em Romanos, capítulo 10, no verso 13. Não sei se alguém está querendo fazer uma pergunta, se alguém tiver uma dúvida, é uma caixinha que tem um balãozinho com uma interrogação. Ali faz perguntas, ok? Que aí fica até melhor para eu poder visualizar ali a pergunta. Porque alguém acabou apertando um outro botão ali. Então, Romanos, capítulo 10, verso 13 a 15. Que nós vamos ver a importância e o valor que tem a pregação. Então vamos lá. Opa. As folhas da Bíblia que eu tô aqui, a Bíblia grande, as folhas chegam a bater. Então, Romanos 10, verso 13 a 15. Diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que interessante. Então, primeiro, aqui o texto fala assim, ó, quem invoca o nome do Senhor é salvo. Agora, para invocar o nome do Senhor, é preciso crer. Preciso acreditar, confiar. E para crer, é preciso ter ouvido alguém pregar. Então a pessoa, ela como que ela vai ouvir se ninguém nunca pregou para ela? E mensageiros precisam ser enviados para pregar. Agora, a gente sabe que Deus ele chama várias pessoas. E a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aí pensa assim, mas aí Deus ele escolhe então quem que vai ser escolhido. Não, porque fala que muitos são chamados, então Deus está escolhendo para fazer parte do chamado. Mas a forma que o texto original coloca, que é kletos e eklektos no original, ele está fazendo um jogo de palavras. Ele está falando, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, no sentido de poucos escolhem aceitar o chamado. Esse é o ponto. Entenda que Deus ele não depende da gente necessariamente, mas ele escolhe depender. Então a Bíblia fala que se a gente não pregar, até as pedras clamarão, né? Mas Deus escolhe que a gente faça parte disso. Então, quer você fazer parte disso? Quer você poder pregar a palavra de Deus? Se você ainda não prega, estude a Bíblia. E lembra, pregar não é só no púlpito. Você prega em todos os momentos. A Bíblia fala que a gente tem que ensinar os ensinos bíblicos em todo momento. Seja ao deitar, ao levantar, para os de casa, para os de fora, a gente tem que ensinar constantemente. Mas se você tiver o privilégio de poder pregar também no púlpito, onde tem várias pessoas ali abertas e dispostas a ouvir, né? É um grande privilégio, uma grande oportunidade. Então por isso que a pregação no púlpito ele tem um grande valor.